O capítulo começa com a Anri dizendo que ali estava o yakisoba especial da meia-noite pro Ego. Tava tudo pronto e nesse momento o Ego tava focado demais para poder dar atenção a ela, então ele só disse enquanto fazia umas coisas no seu notebook para colocar perto dele que depois ele comeria. Basicamente a Anri ficou um pouco emburrada com isso e falou sobre a situação que o Ego se encontra atualmente. Você vem trabalhando todas as noites recentemente. Ego-san, você tá bem? E o Ego respondeu: sim, eu tô pondo meus esforços em criar os novos treinamentos e escrever as cartas para cada um dos 23 jogadores. Tirando isso, ainda tem a outra parte do trabalho que vem se acumulando nesses últimos dias. Basicamente, o Ego tá cheio de trabalho para fazer, ele não tem tempo quase para nada. E ele tem inventado de fazer esse pré-treinamento, que é essencial sem sombra de dúvidas, mas ainda assim é mais trabalho pra si, né? Só tornaram as coisas mais complicadas ainda pra si. O Ego precisava, boy, né? É minha opinião aqui, tá bom? Minha pura opinião. O Ego precisava de alguém pra auxiliar ele, não só no sentido da Anri. A Anri já ajuda pra caramba, né? Ajuda a lavar roupa, ajuda a fazer comida, coisa que, na minha opinião, né? Ela nem precisava estar fazendo, mas ainda assim ela faz pra ajudar o Ego. Só que eu acho que precisávamos ter alguém com uma mentalidade um pouquinho parecida do Ego, só assim, pra ser um auxiliar. Eu não tô dizendo nem pra tomar parte nas decisões, nem nada do tipo, mas o Ego ter que fazer tudo isso sozinho, gente, não leva mal, mas eu consigo ver facilmente um momento que vão acabar chegando na obra e dizendo, pô, infartou, tá ligado? Vai chegar uma página do mangá que você vai olhar e o Ego vai simplesmente tá duro no chão, de não cuidar da saúde dele. Eu entendo que ele não é mais atleta, mas ainda assim, né, é um ser humano, tem que ter um mínimo de cuidado e ele não tem. Então, né, futuramente é o que deve acontecer. Isso aqui me lembrou um negócio por causa que a roupa que a Anri tá usando é a mesma que ela tava usando na coletiva de imprensa. Eu posso estar enganado, quem quiser comparar aí, compare, mas aparenta que isso aqui é no mesmo dia onde a Anri dá aquela coletiva de imprensa junto do Isagi, do Rin, do Sendou e do Aiko, tá bom, gente? Então, nós voltamos um pouquinho no tempo agora pra ver o momento que o Ego tava trabalhando nas cartas dos meninos e depois vamos novamente pro presente, que olha, eu não sei se é presente porque estranhamente nós não temos nesse capítulo, eu percebi isso, o anúncio de quantos dias faltam pra Copa do Mundo. Se nós não temos esse anúncio, dá pra se prever que tudo isso tá acontecendo no mesmo dia do capítulo passado, ou seja, o próximo núcleo do capítulo deve seguir aí na mesma sequência do dia que o Isagi recebe a carta dele, ok? Tem a conversinha com os pais, mó fofinha. É isso que eu imagino, pelo menos. Bem, a Anri pergunta: o que você pediu para que eles fizessem nesses próximos 14 dias que eles ganharam de descanso, entre aspas, aí? Aí o Ego diz: em que ordem você cozinha normalmente, Anri-chan? Aí a Anri pensa um pouco e diz: bem, eu primeiramente penso no que eu quero comer, depois eu compro os ingredientes necessários e assim, né, é a sequência óbvia para se fazer alguma receita. O Ego então responde para ela: bem, basicamente é isso que eu tô fazendo. Essa é a minha receita para vencer a Copa do Mundo Sub-20. Esses 14 dias serão o tempo para encontrar os ingredientes que estão faltando nessa minha receita. Vemos então o Barou Shoei com um QR Code na sua carta e com uma mensagem do Ego dizendo que é pra ele ir nesse local que o QR Code tava indicando e ele deveria ir lá se ele quisesse se tornar o rei novamente, né? Eu não sei o que exatamente isso significa. Será que o Ego diz isso no sentido do rei ser o número 1 do projeto? Que ele foi por um breve momento, né, na Liga Egoísta, mas ele perdeu esse cargo até que rápido. Não deu nem pra ele dar uma respirada como top 1 direito. Eu acho que é nesse sentido, né, que o Ego mandou essa carta. Bem, o rei com cabelo escorrido, o cabelo maravilhoso é o do Barão, na moral. Por que ele não usa mais vezes assim, velho?
Eu sempre tenho que parar pra aplaudir esse cabelo, mas de toda forma, o rei tá se perguntando o que danado o Quatro Olhos tava esquematizando, qual era o plano do Ego com tudo isso. Ele chega numa universidade, ele percebe que ele tá numa faculdade e no momento que ele chega na porta de entrada, ele tava ali com o celular ligado, mostrando o GPS pro local onde ele devia ir. Um cara fala com ele, o cara pergunta: você é o Barrow Sun do Blue Lock, certo? Nós estávamos esperando por você. Bem-vindo ao futebol americano. Todo mundo ali cumprimenta o Barrow rapidamente. A sinergia aqui que passou desse clube da universidade é bastante interessante, na minha opinião. Eu tô interessado em ver um desenvolvimentozinho. Eu espero que nós possamos ter sim mais espaço pra vermos esses caras interagindo com o Barrow, porque nem o Barrow tá acreditando. O Barrow não é tão burro, o Barrow é um cara bem diligente e inteligente, então ele já deve ter percebido só de bater o olho o que danado o Ego quer pra ele, né? Mas a minha teoria é voltada realmente a ele se tornar o 9, o centro do Blue Lock, aquele pivô totalmente indestrutível. Isso claramente indica que ele vai ter que trabalhar outras coisas, tá bom? Ontem eu falei isso, tiraram de contexto, então eu vou explicar. O Barrow vai trabalhar a parte dele se tornar uma muralha, mas o futebol americano não é só sobre você simplesmente virar uma barreira indestrutível. Tem a parte dos sprints, tem a parte da explosão, tem a parte também do posicionamento. Eu acho que é uma das coisas mais importantes no futebol americano, até mais do que no futebol, eu diria, porque no futebol basta às vezes, né, às vezes, eu não tô dizendo sempre, mas às vezes você só precisa ler que o jogador do próprio time seja meio burro nessa área pra tu vencer ele. Agora, no futebol americano isso é trabalhado muito mais como a base, tá ligado? Como é um jogo que requer posicionamento mesmo. Mas o futebol também, sim, mas eu tô dizendo no sentido de que as jogadas saem de um ponto zero onde todo mundo tem um posicionamento fixo dentro do campo. Sempre assim. Sempre assim. O jogo continua, tem um momento ali de parar, simplesmente eles voltam pra uma posição fixa, tá ligado? Pronto. Partindo-se desse pressuposto, o futebol americano requer muita mais consciência do seu posicionamento dentro de campo, entende? E eu acho que o Barrow pode trabalhar muito bem isso aí, porque já que ele não vai precisar trabalhar em outras áreas, já que a seleção japonesa tá bem completinha, né? Eu acredito que ele tem que fazer o melhor possível dentro da sua. Eu não sei se ele vai ser titular, mas eu espero que sim, né? Tudo indica aqui que o ideal pro Barrow seria ele ficar como titular, já que ele tá ganhando um treinamento todo especial em volta dele se tornar um 9 perfeito. Bem, seguimos então para o Bashira. O Bashira também ganhou um QR Code e a mensagem do Ego foi: aprenda ensinando, sinta a sua infância. O Bashira chega numa escola elementar, né? Ele tá basicamente no prézinho e quando ele chega lá, um garotinho abre o portão assim, esticando a cabeça e diz: ei, é o Bashira! O Bashira levanta a mãozinha e pergunta: quem é você? E aí, meu amigo, a criançada voa em cima do Bashira ali na entrada mesmo do pré. Todo mundo grita: é o Bashira! É o verdadeiro! Que incrível! Tão amarela é a roupa que ele tá usando, né? A menina grita também: Bashira, por favor, ensine nós a jogar um futebol. Pô, que núcleozinho fofinho esse do Bashira, velho. Na moral, eu quero muito ver o que o Bashira vai tirar de aprendizado ensinando as crianças do prézinho. Eu fiquei na dúvida, velho. Eu fiquei realmente na dúvida. Eu acho que esse pedido aqui do Ego é mais pra criar uma espécie de autoconsciência pelo lado do Meguro, velho. Eu acho que o Meguro já é muito habilidoso, ele já tá num nível assim, onde o impacto real nas suas habilidades em questão de evolução é mais no sentido de polimento do que em si de criar extras, criar outros pontos. Claro que sempre é bom, né, adicionar mais cartadas na sua manga, mas ainda assim, eu sinto que o Bashira só precisa polir mais certas questões suas. Então, ele ter essa consciência ensinando os outros pode simplesmente aperfeiçoar ainda mais, né? O Bashira simplesmente bate o olho nas crianças e diz que entende por agora. Ele
é o professor. Bem, seguimos então pra ver o Shigiri, que eu confundi. Eu vou pedir desculpas aí, ontem nos spoilers eu confundi. Eu achei que o Shigiri era o Zantetsu, mas não, ok? E eu já vou abrir essa aspas aqui pra mim não esquecer, já que o Zantetsu só aparece no final do capítulo. Gente, o Zantetsu não recebeu carta nenhuma, tá? Eu tenho essa teoria, headcanon totalmente, mas eu penso que o Ego só disse o seguinte: vá treinar. Porque se o Ego mandasse uma dessas mensagens assim, ai, descubra por si mesmo, não sei o que, vá lá e imagine, o Zantetsu não ia conseguir entender bulhufas do que o Ego ia estar falando. Era arriscado até o Zantetsu fazer um treinamento totalmente nada a ver com o que o Ego queria pra ele. Então o Ego foi duro e simples. Ele deve ter mandado a carta só dizendo: ei, vá treinar. Eu acho, né? Eu acho que faz certo sentido o Zantetsu não ganhar uma carta, por exemplo, parecida com a do Isagi ou com a do Hiyori. Ele não teria conseguido pegar. Bem, o Shigiri Ryoma basicamente recebeu uma carta pra abandonar suas pernas e se tornar um peixe. O treinamento dele vai ser todo em natação. E o objetivo disso, né, é obviamente ganhar um cardiopulmonar mais forte, um cardiopulmonar mais evoluído. O cara precisa conquistar pulmões de aço para conseguir acompanhar a sua velocidade. É esse equilíbrio que o Ego quer para ele. Vemos o Shigirizinho nadando, terminando a natação e ficando de boa. O Shigiri é um dos atletas do Blue Lock que tem um físico parecido, né, com o de nadadores. Normalmente o físico de nadadores profissionais é mais esguio. Claro, é shapeado, mas não é aquele shapeado forte, é mais finozinho, né? O Shigiri combina com esse esporte, sinceramente. Eu tô até curioso se terá alguma coisa a aprender-se com isso a mais, ou realmente o objetivo do Ego é só ele equilibrar a sua resistência física com a sua velocidade. Se fosse só isso, tudo bem, mas eu diria que o Ryoma é um dos únicos aqui que receberam uma missão, vamos dizer assim, direta ao ponto, tá ligado? Ah, faça isso por causa você precisa disso e pronto, já tá esclarecido. Alguns dos outros não, tu fica ainda um pouco meio na dúvida, nós ainda podemos criar teoria se vai ser isso ou não. Bem, em seguida, o Kunigami recebeu a carta dizendo que a resposta pra ele estava no combate e ele precisava se tornar um guerreiro mais forte com o seu corpo. Ele tá fazendo aqui uma aula de boxing com um treinador e basicamente é isso. Eu esperava mais pro Kunigami. O Ego não espera muito do Kunigami, né? Então o Ego colocou aqui só um treinamento para que ele possa melhorar a questão dos reflexos, eu diria. Se dá pra tirar algo com uma luta de boxing, é o reflexo, velho. O reflexo é necessário, tanto pra que você bata certo, como pra que você possa desviar, né? Se alguém tem os reflexos muito afiados, isso pode auxiliar pro futebol pra caramba. Bem, o Shidou é mostrado e a carta do Ego pra ele é basicamente: faça tudo que você já quis fazer antes de morrer. O Blue Lock vai cobrir todos os custos. Aí vemos ele pulando de paraquedas com um auxiliar e ele tá gritando Mamma Mia, feliz da vida. Cara, eu amei. O Shidou simplesmente tá curtindo enquanto o resto dos meninos estão fazendo alguma espécie de treinamento. De certa forma, né, eu acho que tem um impacto positivo no sentido de que os hormônios do Shidou só vão buscar alturas, adrenalinas maiores ainda, né, após terem essa experiência. Então, eu acho que dá pra se interpretar que de certa forma é como se o Ego tivesse criando uma situação onde o objetivo do Shidou dentro do futebol seja ocasionar algo ainda mais absurdo do que tudo isso que ele fez, que ele queria antes. Será quais os locais que, se forem mostrados, o Shidou vai estar indo fazer? Será que ele vai subir o monte do Himalaia? Será que ele vai fazer umas coisas doidas assim? Ou será que nós não vamos ter tanto desenvolvimento em cima disso? Eu queria ver, velho, o tanto de coisa que o Shidou faria. Talvez se tivermos um spin-off futuramente pra mostrar o treinamento com mais delicadeza, né, um volume disso
spin-off inteira mostrando o treinamento dos garotos, nós possamos ver melhor isso. Dava, né? Dava, na minha opinião, dava pra fazer isso tranquilamente. Bem, o Itoshi Rin foi pra um templo budista e basicamente o pedido do ego foi pra que ele olhasse para o seu ego novamente. Ele disse que a destruição por si só não é o bastante, não é um desejo que vai o manter evoluindo, tá bom? Então o Rin foi meditar sobre a sua situação e seus objetivos para poder criar um ego mais forte. O seu ego de mutação vai novamente ter uma nova escala, uma nova proporção. Provavelmente ele vai desenvolver algo a partir disso. Vemos o Rin tomando a lapada do velhinho ali, ele vai pra cima do velho puto, porque o velho já bateu nele 50 vezes, mas no final das contas é esse o treinamento do Rin. Seguimos então agora pra Mikage Corporation, o centro de treinamento especial que o Ryo tem praticamente só pra si, né? Ele já deve ter levado o Nagi alguma vez aqui, mas é basicamente só ele que usa essa sala aqui, e ele tá treinando pensando, obviamente, no Seishiro. Ele lembra das palavras do Nagi, né? Ei, Ryo, talvez se eu não tivesse confiado tanto em você, se eu não tivesse dependido tanto de ti, o futuro seria diferente. Agora, enquanto ele tava saindo ali da Blue Lock, né? Ele termina o treinamento de sprint, começa a dar uma relaxada e fica pensando sobre como ele continua pensando sobre isso. Ele sempre pensou que eles estariam juntos, né? Só que agora a realidade é que ele está numa vida sem o Nagi. Ele ainda não se acostumou com isso. E de certa forma, é uma dor pra ele, é um saco ele ter que estar fazendo isso. Bem, a nossa querida Baya chega ali, chama o seu mestre e diz que uma carta chegou do Blue Lock. O Ryo recebe e temos a mensagem aqui do ego. Você é um soldado especial da Blue Lock. Masterize a cópia de todos os jogadores restantes dentro do top 23. Você ainda tem o seu caminho para se tornar o número 1. Cara, o Ryo sendo anunciado pelo próprio ego como um dos prováveis a se tornarem top 1 no futuro é uma coisa interessante. Eu realmente adorei esse núcleo aqui do Ryo. Dá pra perceber até que ele ganhou mais espaço, né? Comparado aos demais jogadores nesse capítulo, ele foi o jogador com mais páginas nesse capítulo, ganhando foco. Claro que é por causa do drama dele com o Nagi, nós ainda não tínhamos visto tanto da perspectiva dele, certo? Mas ainda assim tem essa parte de, pô, pela primeira vez nós saberemos quem é o Ryo totalmente livre do Nagi. Não há, vamos dizer assim, uma ambição por causa da rinha que eles tinham antes, né? No momento que eles se separaram, não tem mais eles unidos também, não existe nenhuma dessas duas possibilidades, é só o Ryo. Pela primeira vez vamos ver o Ryo sendo desenvolvido em Blue Lock sozinho, e pela perspectiva até que é passada aqui no capítulo sobre essa coisa de masterizar a cópia de todos os restantes do Blue Lock, cara, o que dá a se entender é que o Ryo vai conseguir, ok? O Ryo tá, como o Ryo não tá querendo muito pensar sobre isso, é até as próprias palavras dele, deixa eu ler aqui e aí nós chegamos à conclusão disso, mas a Baya tá meio contra essa situação, porque é algo muito difícil, só que aí o Ryo pensa, por que o ego me daria essa tarefa? A Baya tá botando pra baixo a ideia de que ele consiga, né, desenvolver tudo isso em tão poucos dias, só que aí ele diz, não, eu vou fazer isso. Agora, usar o meu corpo é melhor do que usar a minha cabeça, já que a cabeça dele, né, só fica vindo o Nagi e essa situação dele tá sozinho, é melhor ele esgotar o físico, né, bora botar treinamento até o momento de que eu não lembre mais disso. É o famoso plano pra esquecer a morena, né, simplesmente toma gaia, vai pra academia e entra no shape. Sem sombra de dúvidas, funciona. É a receita básica aqui pra dar certo o cara entrar em forma. Mas bem, o Ryo simplesmente pensa que as palavras do ego sempre têm um significado além da imaginação e ele vai dominar totalmente essa tarefa, ele vai conseguir matar ela no peito sem problemas, ok? Seguimos então com a mensagem que é ele que tá falando, mas ao mesmo tempo é o que todo mundo tá pensando, né? Eu vou dominar essa tarefa e me tornar a estrela da Copa do Mundo
sub-20. São mostrados então o Caraço num treinamento de velocidade, provavelmente para adquirir mais resistência, já que, sem sombra de dúvidas, ele deve ser um dos jogadores pilares no quesito corrida, né? Eu acho que, tirando os laterais, né, já é a profissão do lateral fazer isso, mas o Caraço deve ser o jogador que, no todo, tá ligado? Da seleção japonesa sub-20, no final da Copa, provavelmente vai ter corrido mais, beleza? Eu pensei sobre a posição do Caraço como volante, sobre a decisão dele de trabalhar para os outros e não necessariamente precisar fazer seus próprios gols, e eu cheguei à conclusão de que ele, como volante na Copa, deve correr pra caramba. Ele vai ficar indo e voltando muitas vezes, e o ponto principal dele é que ele não vai ficar indo e voltando como um lateral, né, que só precisa usar a ponta. O Caraço vai estar no meio do campo, às vezes vai estar mais pra esquerda, pra direita, vai estar subido, vai estar descido, vai juntar-se ali com a linha da zaga pra defender. Então o Caraço deve ser um dos jogadores que provavelmente vai se mover mais durante a Copa do Mundo Sub-20, então tem sentido lógico o Caraço receber alguma coisa com o âmbito de crie resistência de um atleta de corrida profissional. Eu acho que deve ir nesse sentido. Bem, o Otoya tá utilizando um óculos de realidade virtual. Eu não consigo nem idealizar o que seria o treinamento pro Otoya, velho, mas eu acho que é pra melhorar a percepção espacial dele, né? Eu acho que o Otoya, o que precisa mais agora é criar umas visões distintas pro seu futebol. O Otoya, como um jogador, já é muito completo, né? Por mais que ele não ganhe tanto espaço em Blue Lock, nós sabemos que ele é um dos melhores dos atacantes mesmo, mas ainda assim eu sinto que talvez o que falte nele seja um pouco de criatividade, por causa que a criatividade auxiliaria muito bem esse ponto das suas jogadas estilo ninja. Eu posso estar viajando aqui, vocês podem mandar a opinião de vocês, mas eu acho que é sobre realmente criar mais opções o treinamento do Otoya. Posso estar viajando, mas vamos ver como é que se desenvolve, né? O Reich basicamente tá fazendo o wrestling, ok? Luta livre pra melhorar no 1x1. É basicamente o treino do Reich há bom tempo, né? Há um bom tempo em Blue Lock. A questão do Reich é se tornar simplesmente o melhor dos jogadores no 1v1. Se ele conseguir se tornar isso, eu acredito que já tá bom. O papel dele tá cumprido e tem chance. Eu nem tinha parado pra pensar nisso, mas tem chance do Reich acabar sendo titular, né? Dos jogadores menos populares aí do top 23, eu diria que o Reich é um dos que tem mais chance de se tornar titular no time que o Ego tá buildando pra Copa do Mundo. Bem, o Kiora tá fazendo parkour, não é uma novidade. Eu acho que dos jogadores que estão aqui, o que eu menos me surpreendi com o treinamento foi o Kiora. Ok, gente? O que eu menos me surpreendi, ele fazendo parkour é meio que, né? Parece tão normal o Kiora fazendo parkour comparado aos demais aqui, os seus treinamentos tão específicos. O Kurona tá acompanhando um cão de caça, provavelmente é um treinamento pra melhorar a questão rítmica do jogo, né? Ele acompanhando o Isai na Liga Neguista deu de 10, tá ligado? Fez tudo perfeitinho e conseguiu seu valor até por causa disso. Imagina se ele consegue masterizar e alinha seu futebol, esse futebol de ligação planetária, com todos os demais jogadores da parte frontal da equipe. Imagina, ele consegue se alinhar e fazer isso acontecer não só com um, mas com dois, trazer três para esse mesmo estilo de jogo dele. Funcionaria muito bem, eu acredito. Bem, o Ario tá melhorando também a questão do corpo, né? Tá lutando aqui judô. Eu acho que ele já é alto, é muito bom no combate de altura, mas é uma coisa que ainda falta nele, né? Você não visiona o Ario como um bom zagueiro completamente, porque quando vem o X1, você não escolheria ele, né? Você não se dependeria dele como zagueiro pra enfrentar no X1. Você pensa, bola alta, na hora vem o Ario na cabeça. Agora, bola rasteira, o drible, o jogador, o atacante vindo pra cima dele, você acha que ele é tão bom assim quanto um Aiko, por exemplo? Eu até confio mais no Nico do que nele, sendo bem honesto, pra defender um X1. Então sim, ele tem que melhorar nessa parte. Vemos aqui o Nanase treinando, pegando com Hashi as uva passas, e a galera disse que isso aqui poderia simbolizar o treinamento da ambidestria, né? Ele poder masterizar totalmente o equilíbrio da sua ambidestria. Eu não discordo, faz até certo sentido, só que, gente, ele tá treinando as mãos, ele não é goleiro.
Eu sei que ajuda e tal, mas eu vou ficar pegando no pé de vocês por causa que o que danado ele precisa treinar a mão, velho. Vai treinar o pé, tá ligado? Vai treinar mais jogada, vai. Pra quê, tá ligado? Eu sinto que assim, tem utilidade se for pra ele criar um equilíbrio total com isso, mas eu acho que a resposta está por trás do que nós vemos aqui, tá ligeiro? Você tá vendo uma coisa aqui e você tá fazendo uma associação, mas eu pelo menos acredito que há, vamos dizer assim, uma camada extra a esse treinamento do Nanase que não dá pra se tirar apenas olhando pra ele segurando as uva passa com hashi. É minha opinião, ok? O Sendou foi fazer um treinamento no meio da guerra, provavelmente ele tá com a Airsoft, né? Uma snipe de Airsoft, fazendo algum treinamento de mira campal. Só que, cara, eu acho que o aprendizado dele pra se tirar daqui é realmente algo mais no sentido de ele se tornar, ele criar essa mentalidade de caçador, sabe? Acima de tudo, em vez de só uma questão de ele desenvolver uma nova arma pra si, ele desenvolver algo nesse quesito, como a maioria dos jogadores aqui estão fazendo. Eu acho que o Ego quer que ele aprenda pra si é literalmente ter uma percepção de caçador dentro do campo, tá bom? Ser aquele que elimina, ser aquele que destrói, ser aquele que mata o adversário. Eu acho que é esse o papel, eu acho que é esse o ponto que ele quer trazer pro Sendou, até porque se formos nos basear ali no momento que o Sendou é apresentado na obra, né? Ele tinha sim um pouco de problema com a sua confiança. A autoconfiança do Sendou atrapalhou ele de fazer os gols que o Sai mandava, né? De assistência pra ele ali na partida contra a Blue Lock. Se ele tivesse trabalhado isso melhor, eu acho que a Blue Lock teria até perdido aquela partida. Sinceramente, o tanto de chance que ele perdeu é brincadeira. Bem, o Nico tá fazendo treino de musculação, maravilhoso aqui. É só o que falta pra ele, né? O cara já é um gênio totalmente. O Hiyori tá fazendo um treinamento muito parecido com o do Isagi. Ainda tô na curiosidade, pessoal, pra saber se só o Isagi é o único que vai viajar, velho. Porque, pelo que deu assim entender aqui, até agora, né? Alguns dos meninos ganharam locais pra irem, a maioria, né? Ganharam locais pra irem. Só que o Hiyori e o Isagi, junto do Aiko também, que são jogadores que eu enxergo mais ou menos ali no mesmo grupo, eles estão todos lendo, eles estão todos, vamos dizer assim, botando algo no cérebro, tá ligado? Além de fazer um treinamento pro físico, mudar a mentalidade como o Rin, ou mudar a mentalidade como o Sendou, tem alguns que estão consumindo coisas, e esses são os três que estão consumindo coisas. Então eu acho que talvez possamos ver eles também viajando, ok? Pode ser viagem minha, mas como o Isagi recebeu uma carta pra ir pra um lugar e todos os restantes dos jogadores aqui também foram em algum lugar, dá pra se tirar de interpretação que o Hiyori e o Aiko também possam estar viajando, já que eles ainda não ganharam nenhum treinamento físico, né? Então, eu tô imaginando, eu posso estar delirando com isso aqui, mas ainda assim eu coloquei na mente de que faz um certo sentido que todos tenham ganhado algum tipo de local pra ir, beleza? Se o Isagi vai viajar pra fora, eu esperaria que ele fosse acompanhado pelo menos com um conhecido, tá ligado? Eu não me assustaria do Hiyori e do Aiko irem acompanhando ele, mas se não for o caso, aí realmente provavelmente esse próximo capítulo é pra desenvolver o que danado vai ser essa viagem do Yoshi. Eu não acho que vai vir outra coisa não, pelo sentido que tá se dando. A única coisa que falta ser mostrada é realmente o treinamento do Yoshi, né? Onde danado ele tá indo, então deve ser isso. Bem, temos aqui o restante dos treinamentos e olha, no geral, a maioria dos treinamentos eu não consigo interpretar, tá bom? Tirando os antetes, que é mais o óbvio, vá treinar, o Ego disse pra ele. O Yukimiya foi treinar Aikido, eu não sei o que isso pode proporcionar a ele. Eu fiz uma teoria no vídeo dos spoilers, mas ainda assim eu não tenho uma imagem tão clara. O goleiro secundário aqui, que provavelmente mal vai ter uma chance de jogar, tá fazendo um treinamento debaixo de uma cachoeira. Não faço ideia também do que esse treinamento possa significar. Talvez é pra aumentar a autoconfiança dele também, pode ser isso, né? Basicamente, ele precisa ganhar isso
isso, já que ele é o único na reserva. Se dá alguma porcaria e botar um goleiro que não tem autoconfiança, lascou pra seleção japonesa. O Gagamaru tá treinando pegada com bola de beisebol, né, pra melhorar a mira. Nós vemos aqui o Aiko fazendo um treino de leitura e de escrita. Ele tá aprendendo algumas coisas, provavelmente. Indicaram isso, já era meio na cara pra mim, mas indicaram isso pra mim. E eu acho que eu concordo com essa opinião. Gente, provavelmente o Aiko vai virar o capitão da equipe, tá bom? Ele tá estudando como dialogar, conversar com todos eles. Talvez ele que vai ser a voz da seleção japonesa sub-20. Eu não vejo ninguém encaixando melhor pra essa posição aqui de capitão. Sinceramente, a galera quer colocar o capitão, o melhor, ou pelo menos aquele que mais motiva a gente jogando, que seria o Isagi, né? Mas eu acredito que não tem um perfil melhor pra ser capitão da seleção japonesa do que o do Aiko, cara. Se você discorda aí, me desculpa, mas eu vou ter que discordar com você nessa. Bem, nós temos uma página extra que nos spoilers não tinha sido mostrada e eu acho que ela é bastante importante no sentido do que deve acontecer nesse próximo capítulo, ok? Porque o Ego simplesmente diz: eles são atacantes no final das contas. Quando nós nos reencontrarmos sem esse instinto de matar, a reação química para se tornar o número 1 entre esses 23 jogadores se tornará a fusão do novo Blue Lock. Vemos a mensagenzinha do Ego, né, que ele fez de piada para Henry. O seu yakisoba estava delicioso. Tenha certeza de dormir propriamente no seu quarto. Bom trabalho, vá se fuder. Nada a ver, velho, o Ego mandando a menina se lascar, mas ainda assim, ela não conseguiu ir dormir no quarto dela, ela tá dormindo ali sentada na cadeira e simplesmente eu fiquei com o sentimento de que realmente agora estamos indo pra um volume inteiro desse arco de treinamento. Nos spoilers não tinha vazado essa página aqui, só tinha mostrado a mensagem que o Ego tinha mandado pra Henry, e agora eu fiquei com o pensamento de que, olha, realmente está tudo se indicando para que vejamos um volume inteiro focado nisso, ok? O Ego realmente dá esse foco bem primordial nessa fala dele aqui, de que o novo Blue Lock vai se basear totalmente nesses treinamentos. Então esse próximo capítulo, intitulado de Hello, Olá, deve ser algo no sentido da viagem do Yoshi. Eu tô acreditando mais nisso. Nas previsões vamos conversar mais, mas não ficou meio na cara, não. Hello, olá, alguém chegando num lugar e alguém simplesmente cumprimentando ele, olá, ou, né, poderia ser alguém cumprimentando outra pessoa, no caso do Nagi, né, alguém chegando até ele dizendo olá, ou o Sai aparecendo e dizendo olá, ele agora faz parte do Blue Lock. É esses três que estão na minha mente, mas eu não acho que vamos ter núcleo do Nagi sendo desenvolvido tão cedo, e eu também não acho que o Sai vai aparecer antes, tá bom, que esse volume acabe. Então, se você tá esperando muito do Sai, eu avisaria como um bom amigo pra você ir tirando o cavalinho da chuva e espelhar, na melhor das melhores hipóteses, que ele apareça só quando os meninos forem se reunir realmente. No caso, só no próximo volume. Se vai ter um desenvolvimento nesse arco de pré-treinamento, não faz sentido pra mim que o Sai apareça agora, ok? Foca no arco de treinamento. Então o próximo capítulo é do Yoshi, ok? A viagem, vamos descobrir pra que danado de país ele foi, pra que danado de local ele tá indo e o que danado ele vai tirar de positivo nisso. Essa é a maior análise que eu já fiz no canal. Eu peço desculpas, eu tô realmente me alongando nas análises nos últimos tempos, mas é porque eu acho que isso é um sinal, né, do quão divertida tá a obra pra mim. Então eu não vou pedir desculpa, não. Eu tiro as minhas desculpas. Eu tô feliz fazendo análise longa. Se vocês não estão felizes assistindo, aí não é problema meu. De toda forma, nos vemos aqui amanhã, gente. Provavelmente com as previsões. Tamo junto. Valeu, falou e... Cut!